Olá, estamos de volta em mais uma aula do professor Luiz Carlos. Hoje vamos aprender um assunto que tanto causa dificuldade nos nossos alunos em Enems e concursos diversos. Meu nome é Erivan Fernandes, sou professor de língua portuguesa e vamos trabalhar hoje o assunto de concordância verbal. Já adiantando, podemos deixar claro que tal assunto ele se fundamenta em sintaxe, um processo de relação agregada que há dentro da sentença. Ou seja, existem casos em que verbos devem concordar com os seus sujeitos. Essa é a regra principal. No outro momento, vamos trabalhar o caso de concordância nominal. A concordância nominal que se funda a partir da concordância de seus modificadores e determinantes, artigos, pronomes adjetivos, numerais e artigos que vão concordar com os seus substantivos. Mas vamos adiantar logo nesse primeiro instante a base do que iremos estudar. Pode adiantar o slide. Nós temos aqui sintaxe de concordância. E o que seria a sintaxe de concordância? Vem, a concordância verbal. O verbo, como categoria linguística, deve sempre concordar com o seu sujeito, tanto em flexão de número, como também em pessoa. Ou seja, se nós temos um sujeito que está no singular, esse verbo tem que concordar em número no singular. Se esse mesmo sujeito estiver demarcado no plural, o verbo ele também tem que ter essa flexão no plural. E isso acontece também em outra flexão do verbo, quando se fala de pessoas. Vamos a alguns exemplos para ilustrar esse entendimento. Podemos voltar ao slide anterior, que diz o seguinte: o menino comprou um belo livro. Veja que nessa sentença nós temos aí o verbo comprar, né, como a base fundamentadora da oração, a oração que só acontece por meio, né, da presença de um verbo predicador, um verbo que pede complemento significativo. E aí nós temos o seguinte enunciado: o menino comprou um belo livro. Percebam que o sujeito dessa oração, o menino, ele está no singular. É um verbo na terceira pessoa, que equivale ao ele, e está no singular. Portanto, o verbo, na concordância verbal, deve concordar em número e em pessoa com esse sujeito. Se esse sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo tem que estar conjugado também na terceira pessoa do singular. Por isso, nós temos: o menino comprou um belo livro. Veja aí o destaque em vermelho, né, onde se demarca a finalização da conjugação do verbo. Nós temos também outro exemplo a seguir, mesma situação, porém mudando o sujeito. Os meninos compraram um belo livro. Veja que o sujeito agora ele está na terceira pessoa, porém do plural. Equivale a eles. E o verbo tem por obrigação concordar com esse sujeito. Aliás, o verbo existe na maioria dos casos, a língua portuguesa, para concordar com seu sujeito, além de demarcar a sua funcionalidade própria, de indicação, fenômeno da natureza, estado ou qualidade, mas o exemplo aqui se destaca como os meninos, eles. E o verbo, por sua vez, está concordando com esse sujeito no plural, em número e também na pessoa. Por isso que nós temos compraram. O menino comprou, os meninos compraram. Essa é a base da concordância verbal. Noutro momento, nós temos a concordância nominal. A concordância nominal, que iremos trabalhar num outro momento, que também vai ser um assunto que está diretamente ligado à concordância de categorias dentro da sentença. Agora não mais verbo, mas artigo, pronomes adjetivos,
adjetivos e numerais concordando com o seu substantivo. Substantivo que é a categoria imanente, aquela que não muda, mas tem o poder semântico de alterar a flexão dessas outras mencionadas. O artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo e o numeral. Mas vamos ao próximo slide, onde a gente vai agora observar como se processaria essa concordância nominal. Na concordância nominal, nós temos o adjetivo, o pronome adjetivo, aquele que acompanha o substantivo, não que substitui, mas o que acompanha. O artigo e o numeral, que devem concordar com o seu respectivo substantivo, em gênero e número. Veja o exemplo. Aquelas duas roupas velhas possuíam as marcas do tempo. Percebam que nós temos dois substantivos como base da concordância. No primeiro instante, roupas, que é um substantivo colocado no texto, no gênero feminino e no plural, em número sendo plural. Então, todas essas categorias, como adjetivo, pronome, artigo e numeral, devem, por obrigação, concordar com esse substantivo. Por isso que nós temos aquelas, pronome demonstrativo, no feminino e plural, duas, um numeral também no feminino e plural, e velhas no feminino e plural, concordando com o seu substantivo, roupas. E lá na frente, nós encontramos as marcas do tempo. Percebam que temos mais um substantivo no plural. Um substantivo que também é feminino. E percebam o artigo antecedente, as, concordando em gênero e número com esse substantivo marcas, que é a base da concordância nominal. Porém, entendemos que sintaxe de concordância é um processo no qual verbos devem concordar com seus referentes, ou seja, o sujeito, e nomes, como adjetivos, artigos, pronomes e numerais, devem concordar com os seus respectivos referentes, o substantivo. Porém, vamos agora dar início à nossa aula específica de concordância verbal. No primeiro slide, nós encontramos casos especiais de concordância verbal. São os casos mais comuns dentro das provas de concursos diversos e no Enem, sobretudo nas redações. Nós temos um caso importante, a concordância do verbo com um sujeito, né? Mas aí devemos observar a localização desse sujeito. O sujeito composto, quando é colocado antes do verbo, esse verbo, depois do sujeito composto, tem que ficar no plural e não tem mais assunto. Se temos um sujeito composto e um verbo que vem depois do sujeito composto, o que seria sujeito composto? O que é sujeito composto? O sujeito composto é aquele que é marcado por mais de um núcleo. É aquele que tem mais de um núcleo no sintagma nominal. E quando um verbo vem depois desse sujeito composto, por obrigação, ele tem que ir para o plural. É uma regra que não se discute. No outro exemplo, nós podemos encontrar o sujeito composto não antes do verbo, mas depois. Ou seja, o verbo acontecendo, se realizando antes do sujeito composto. E quando o sujeito composto está depois do verbo, esse verbo que foi colocado antes, ele vai ter um caso de concordância diferenciado. É o que nós vamos ver agora no slide. O verbo vai admitir duas concordâncias, quando o sujeito composto está depois desse verbo. Uma, a concordância do núcleo com o sujeito mais próximo. Ou seja, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. O outro caso é quando os dois núcleos vão servir de base para a concordância, para a flexão do verbo. Olha o exemplo. Nós temos aí, saiu da estrada o trator e o caminhão.
Quem é o sujeito? Quem saiu da estrada? Quem saiu da estrada? Quem? O trator e o caminhão. Nós temos um sujeito composto colocado depois do verbo. E veja que no primeiro exemplo do slide, voltemos ao slide, nós temos aí sair conjugado no singular, na terceira pessoa do singular. E aí nós temos, saiu da estrada o trator e o caminhão. Percebam que o verbo sair, conjugado nessa terceira pessoa do singular, está concordando apenas com o núcleo mais próximo da frase, do sujeito, o trator. O trator é o núcleo que mais se aproxima desse sujeito, que vem, desse verbo que vem antes do sujeito composto. Esse é um caso permitido na concordância verbal, quando o verbo vem antes do sujeito composto. No outro exemplo, nós temos saíram da estrada o trator e o caminhão. Veja que o verbo sair agora está no plural. Por quê? Porque ele não está mais concordando com o núcleo mais próximo, o trator, mas sim concordando com os dois núcleos, o trator e o caminhão. Então, alunos, quando se trata de concordância verbal com sujeito composto, lembrem-se, se o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo no final tem que ir para o plural, sempre. Uma vez que esse sujeito composto vem no final da oração, esse sujeito composto vem depois do verbo, o verbo antecedente admite duas formas de concordância. A primeira, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. E a segunda forma, ele vai concordar com os dois, portanto, indo para o plural. Este é o primeiro caso específico de concordância verbal que devemos aprender e ficar atentos na hora da produção textual. Outro caso de concordância verbal que dá bastante problema na hora da confecção de textos é o que a gente vai ver no nosso slide. É a concordância do verbo com sujeito composto mais sujeito composto de pessoas diferentes. Que pessoas diferentes são essas? As pessoas pronominais. Corta aqui. Os pronomes, eles admitem 3 tipos de pessoas. As pessoas do discurso. Existe a primeira pessoa do discurso, que se refere ao emissor, aquele que transmite a informação. Aqui, por exemplo, eu estou transmitindo a informação. Se isso aqui fosse transformado num cenário gramático, se aqui fosse uma gramática, eu seria a primeira pessoa do discurso. Você que está nos assistindo e recebendo essa informação, você é o receptor da informação, da notícia, do assunto. Você, num conteúdo gramático, seria a segunda pessoa do discurso. E o assunto falado aqui, e o assunto que está sendo debatido, concordância verbal, seria a terceira pessoa do discurso. Os pronomes, eles são alicerçados nessas 3 pessoas. O eu, ou nós, correspondente à primeira pessoa do discurso, o tu e o vós, correspondente à segunda pessoa do discurso, e o ele, ou eles, correspondendo à terceira pessoa do discurso. Então, quando falamos de sujeito composto de pessoas diferentes, estamos falando de pessoas pronominais. Quais são as primeiras, segundas e terceiras pessoas? O eu, o tu e o ele no singular, o nós, vós e eles no plural. Conjugando um verbo nessas pessoas, por exemplo, o verbo cantar, no presente do indicativo, nós temos eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Percebam que para cada pessoa existe uma conjugação verbal distinta. E fazer a concordância de um sujeito, de um verbo, com sujeito composto, envolvendo pessoas diferentes, compondo o núcleo desse sujeito, é uma coisa muito delicada, porém fácil de ser compreendida. E é o que você vai compreender neste momento. Voltemos aos slides. Nós temos aqui sujeito composto, vamos ler aqui a conceituação, de pessoas diferentes. O que devemos fazer? Isola o núcleo do sujeito, o pronome pessoal,
com o menor valor numérico em relação às pessoas do discurso. Logo após, flexiona-se o verbo na mesma pessoa do plural. Calma, professor Ivan, não entendi. Vai ficar mais fácil agora. Nós temos, se colocarmos numa ordem numérica, as pessoas pronominais, nós temos a primeira, do singular, a segunda, do singular, e a terceira, do singular. Primeira pessoa, número 1, segunda pessoa, número 2, e terceira pessoa, número 3. Voltemos aos slides. Veja que nós temos, no exemplo, eu, tu e ele cantamos. Como fazer a concordância do verbo cantar numa situação onde o sujeito é composto por 3 núcleos, eu, tu e ele. Mas não é núcleo, nós não encontramos núcleos diferenciados. Encontramos núcleos pronominais, envolvendo as 3 pessoas do discurso. O eu, o tu e o ele. Meus amigos, o eu corresponde à primeira pessoa. O tu corresponde à segunda pessoa. E o ele, como já foi falado, corresponde à terceira pessoa. Vejam, primeiro, segundo e terceiro, numa ordem numérica, quem tem o menor valor? O primeiro. O número 1 é um número menor que o número 2. E o número 2 é menor que o número 3, por sua vez. Isso é um macete. Nós temos aí o eu, tu e ele. Então, dessas 3 pessoas, quem tem o menor número? É a terceira? É a segunda ou a primeira pessoa? A primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? O eu. Então, quando você encontrar uma frase envolvendo um sujeito composto com pessoas diferentes, se prenda ao núcleo de menor valor numérico. Se for o eu, é o número 1, vai ser o eu. Se for o menor número numérico, se for a segunda pessoa, vai ser o tu. E aí, você vai fazer a concordância com o verbo com essa mesma pessoa, porém do plural. Se nós temos a primeira pessoa do singular, vai existir a primeira pessoa do plural. Se temos a segunda pessoa do singular, vamos ter a segunda pessoa do plural. E se temos a terceira pessoa do singular, por sua vez, vamos encontrar a terceira pessoa do plural. Olha o slide. Eu, tu e ele cantamos. Eu corresponde à primeira pessoa do singular. Então, eu, como primeira pessoa, será a base da concordância para o verbo. Por sua vez, concordará com essa pessoa, a mesma pessoa, a primeira, porém do plural. Por isso que nós temos eu, tu e ele cantamos. Volta aqui a câmera. Se nós tivermos tu e ele, como ficaria essa concordância com o verbo cantar no presente do indicativo? Tu e ele, calma. Tu é segunda pessoa, ele é terceira. Qual o menor número? 3 ou 2? 2. Então, você pega esse núcleo de segunda pessoa, o tu, e esse tu e essa pessoa vai servir de base para a concordância do verbo. Se tu é segunda pessoa do singular, o verbo vai ficar na segunda pessoa, porém do plural. Tu e ele cantais. Ok? Vamos adiantar o próximo slide para um outro caso específico de concordância verbal. Esse é interessante. A concordância do verbo haver. Corta a câmera aqui. O quanto eu tenho observado na nossa mídia televisiva erros de uso desse verbo, esse verbo haver. Colegas, alunos, o verbo haver é um verbo impessoal. E o que é verbo impessoal? É verbo que não tem pessoa. Mas o que seria pessoa dentro de uma sentença? O sujeito. Verbos impessoais são verbos que não admitem sujeito perante a gramática normativa. Essa gramática que nós estudamos.
E quando não se tem sujeito, jamais vai acontecer concordância. Ora, se a concordância verbal ela é feita em cima de um sujeito, como é que eu vou concordar o verbo numa situação que não existe a presença de sujeito? Verbo só vai para o plural quando tem sujeito e está no plural. Porém, se um verbo está no singular, se o sujeito está no singular, perdão, esse verbo tem que ficar no singular. Aí nós pegamos uma frase que nem sujeito tem. Obviamente, esse verbo jamais iria para o plural. Volta aqui o slide. O verbo haver, quando possui um sentido de ter ou existir, ele é impessoal. Ele será impessoal. Com isso, não ocorrerá flexão de número. Ou seja, há muitas mulheres no mercado de trabalho. Colocado esse verbo no pretérito imperfeito, ficaria havia muitas, a maioria, haviam muitas mulheres. Haveriam muitas mulheres. Errado! Corta aqui a câmera. Errado! O verbo haver, quando tem o sentido de ter ou existir, ele é impessoal, não tem sujeito. E se não tem sujeito, não tem flexão, ele fica no singular. Há mulheres, há pessoas, havia alunos, haveria professores. O verbo haver, quando tem sentido de ter ou existir, não vai para o plural. Se liga, aluno, na produção do seu texto. Tenho observado que o verbo haver é uma das principais causas de erros dentro das redações do Enem. Sem contar na elucidação de questões, de concursos que nós encontramos por aí afora. Olhemos o slide. Muitas mulheres é um sujeito. É? Não, gente. Está destacado muitas mulheres ali como objeto direto da oração. Eu não acabei de falar que quando o verbo haver tem o sentido de ter ou existir, não existe sujeito? Então não confundam qualquer termo da oração com sujeito, na ocasião em que houver um verbo haver com sentido de ter ou existir, sabendo que esse verbo sempre vai ficar no singular. Outro caso de concordância, gente, é o caso do verbo fazer. Segue o mesmo raciocínio do haver. Traz a câmera. O verbo, já encontro pessoas falando, professor Ivan, fazem 3 dias que eu não estudo para a prova. E eu digo, é verdade. Olha, fazem anos que eu não tenho motivação para ler um texto. E eu concordo. O verbo haver, já falei, é impessoal, não tem sujeito, fica no singular. O verbo fazer também, companheiros. O verbo fazer, quando ele está indicando tempo, data, olha o slide. O verbo fazer, quando indica tempo, data ou distância, ele será sempre impessoal. E qual é a característica do verbo impessoal? Não haverá flexão de número, ele sempre ficará no singular. Então, hoje não fazem 3 semanas. Hoje faz 3 semanas que não me desencontro no assunto. O verbo, quando indica tempo, não admite plural. Faz 1 dia, faz 10 dias, faz 1 ano, faz 10 anos. Isso só quando indica tempo, data ou distância. Fora essa regra, ele flexiona, viu? Se liga. Os alunos fazem um bom trabalho. O aluno faz um bom trabalho. Mas o fazer, indicando tempo, data ou distância, fica sempre no singular. É verbo impessoal e a motivação é a inexistência de sujeito. Outro caso de concordância, que vamos ver nos slides, é a concordância do verbo acompanhado do pronome apassivador.
o temível si apassivador. Sabemos que o si pode ser várias coisas dentro da gramática. Conjunção, partícula expletiva, pronome reflexivo, mas o foco é o pronome apassivador. E o que é pronome apassivador? O que é si apassivador? É aquele que transforma a frase, deixa a frase na voz passiva. Em verbos, temos voz ativa, temos a voz passiva e temos a voz reflexiva. O que é voz ativa? O sujeito pratica ação. Traz a câmera. O que é a voz ativa? É o sujeito praticar a ação. Paulo comeu o bolo. Paulo pratica a ação. Seria uma voz passiva. O sujeito sofre a ação. Paulo foi pela irmã. O sujeito que não pratica, mas sofre a ação. E temos a voz reflexiva. É quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação. Paulo se abraçou. Ele pratica a ação do abraço e ele mesmo é quem recebe esse abraço. O si apassivador, ele transforma a frase numa voz passiva sintética, porque não vai existir a presença da locução verbal. E quando o si apassivador acontece numa frase, preste atenção ao slide, o que é que vai acontecer? O verbo deve concordar, geralmente, com o que vem depois. Porque o que vem depois de um si apassivador é sujeito. Nós temos casas. Vende-se casas. O verbo vender, acompanhado pelo si apassivador. O verbo vender está sendo acompanhado por um si apassivador. Esse si apassivador, ele só acontece quando você tem uma suposta visão de que casas estão sendo vendidas. É difícil captar isso. A gramática diz que o si vai ser apassivador quando você puder transformar a voz ativa numa voz passiva analítica e ela não. Também. Existe um macete prático, companheiros. Sabe quando é que um si é apassivador? Quando podemos encaixar a pergunta o quê? Vende-se o quê? Casas. Se dá para encaixar o quê, é si apassivador. E quando esse si é apassivador, nós temos uma voz passiva sintética, ou seja, casas, traz a câmera, casas é o sujeito que não pratica ação, mas que sofre, está sendo vendida. Então, voltando lá ao slide, para finalizar, nós temos casas funcionando como sujeito passivo e como sujeito obriga o verbo a concordar com ele. Se o sujeito casa está no singular, o verbo está no singular. Quando o sujeito casa está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, si apassivador faz com que o verbo concorde com o sujeito. Gente, com isso, eu espero ter ajudado e agradeço desde já a participação, o acompanhamento, né, dessa aula, muito importante nas provas dos vestibulares, nas provas do Enem, e espero que se liguem na revisão, estudem e voltemos em breve com mais outro assunto. Desde já, queria agradecer aos companheiros e às companheiras que fazem a docência e, principalmente, mandar um abraço enorme para vocês, meus alunos. Um abraço do professor Erivan Fernandes. Tchau e até a próxima aula.